Muito boa noite, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, e mais o que você achar por bem, desde que venha de coração, que Deus abençoe grandemente. Eu me lembrei aqui agora, na hora que falei, que uma vez um pastor muito rigoroso estava conversando comigo e a pessoa chegou e disse: a paz do Senhor, pastor. E ele disse: uma boa noite. Aí a pessoa: paz do Senhor, pastor. Boa noite. Pastor, por que o senhor não dá a paz do Senhor? Aí ele, parecendo assim, muito inteligente, disse: porque não é minha, é dele, só ele pode dar. Que coisa mais sem graça, não é? Então, a paz do Senhor, que Deus abençoe, shalom. Eu queria externar aqui a minha gratidão a Deus, né, por esse momento de culto, também por rever o meu amigo do tempo aqui do seminário, o pastor Ezequias, a Débora, sua esposa. Quando eu cheguei, eles eram do 2º ano e foram sempre uma referência tão boa para nós. Eu me lembro que ele fazia parte do grupo dos que viviam na biblioteca. Nós passamos muito tempo ali, né? Que coisa maravilhosa. Sempre lembro do Ezequias andando para lá e para cá com os livros, uma Bíblia grande, de beira a beira vermelha. Nunca esqueci. Era isso mesmo, não era? Da imprensa bíblica brasileira, versão revisada. Não era isso? Era isso mesmo, com absoluta certeza. Absoluta certeza. Um colega muito especial. E também pastor Elio diz aqui, alegria em revê-lo. Queria convidá-los, irmãos, à leitura no Salmo 133, que foi o salmo designado para mim. Parece que no programa saiu 33, mas é 133. Salmo 133. Você ainda tem a Bíblia, Ezequias? Não, pois é. Sabe que eu também tenho, do mesmo modelo, mas guardei, porque a gente conversa com os livros antigos, não é assim? Tem livros que entram na sua vida agora e depois você fica conversando com eles. Eles te falam muitas coisas. Então hoje mesmo eu olhei a minha Bíblia. Coloquei uma encadernação de couro e ela fica sempre lá. Aí porque eles viram nossos amigões. Então, dependendo da hora, eu olho para o lado do Martin Lloyd Jones. Aí ele fica lá paradão, falando um monte de coisa. Aí tem um outro momento que você lança o olhar para outros livros, outros autores. Aí eles ficam te comunicando um monte de coisas. Por isso que a gente não gosta de perder livro. Também. E por isso que é uma coisa muito desagradável quando um amigão que é enrolado te pede um livro. Porque a sua vontade é de dizer a ele que ele não pode tomar um pedaço do seu passado. Ele não pode tomar um pedaço da sua história. Porque alguns livros que você ler agora, eles vão ficar para sempre, como um símbolo, como um lembrete, uma coisa maravilhosa. Salmo 133, você está com a sua Bíblia aí? Se não está, pode sentar perto de uma pessoa crente e pedir para acompanhar. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos,
É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Que Deus abençoe sua boa palavra em nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento de culto. Agradecemos, Senhor, por esta hora de exaltação do teu nome. Só o Senhor é santo. Não há ninguém comparável ao Senhor. O Senhor é a pessoa principal neste lugar. E nós pedimos que a tua presença sobressaia nesta hora também. Nós aqui não somos nada sem o Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor, com a tua presença, com o teu Espírito, acrescente as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu estava aqui na praça uma tarde, e um colega de minha turma, na verdade já era noite, o colega da turma voltou eufórico. E eu me lembro que ele estava até assim, com uma fita amarrada na cabeça, mas voltou todo suado, correndo, numa alegria assim tão grande. E quando ele me viu, junto com outros ali, ele veio em nossa direção, elétrico. E ele disse: João, você já foi no Maracanã? Eu disse: não fui. Ele disse: que experiência espiritual. João, todo crente tinha aqui no Maracanã. E nós começamos a rir a ele. É verdade, é verdade. Olha, eu fui para lá e começou a contar o que aconteceu durante o jogo. E ele disse: quando o meu time fez o gol, eu saí pulando, abracei, beijei uns caras lá que eu nunca vi, gente jogando o outro para o lado, e aí começamos a cantar alguns dos cânticos lá. João, tem cântico igual da igreja, não é o hino do time não, são os cânticos que as torcidas cantam. Olha, você tem que ir lá, aquilo é que é comunhão, aquilo é uma comunhão. Quem você nunca viu, você está abraçando, pessoas de perto, de longe. Muito bem, tínhamos aqui o professor John Samuel Hammett, que nós chamamos de John Hammett, e ele queria ir no Maracanã, missionário americano. Organizamos aqui um grupo, e eu fui então conhecer aquela experiência espiritual, junto pela primeira vez. John Hammett também foi professor do Valtaí, de Teologia Sistemática, e fomos então para conhecer aquele momento de grande espiritualidade. Um colega nosso, bem envolvido e que acompanhava muito, disse: hoje é o dia era uma quarta-feira, hoje é o dia certo, porque não vai ter confusão, é o time do Rio contra um time de muito longe, era o Coritiba, e é um jogo assim, sem muita expressão, então para quem quer conhecer, hoje é o ideal. Então nós fomos para lá. Durante o jogo, deu empate, mas pensa num jogo ruim, bem ruim mesmo, e eu estava atrás daquela alegria toda, mas não havia muita alegria aquele dia. Na verdade estava faltando, era gente, que o Maracanã estava vazião. Mas só que acrescenta-se a isso um problema. Poucas pessoas, mas as poucas que estavam perto de nós, um grupinho logo começou a arrumar uma confusão, mesmo a torcida. Um empurra, porque alguém jogou alguma coisa lá, o outro não gostou. Então nós ficamos ali, todo mundo tentando proteger o professor Hammett, mas todo mundo num desconforto muito grande. Acabou o jogo, saímos de lá e resolvemos vir embora a pé. Só que havia naquela época uma moda. Essa moda foi uma moda que pegou naquela época.
uma coisa chamada arrastão. Nós estávamos andando, voltando, querendo voltar a pé, e de repente alguém disse: que multidão lá atrás. Nós olhamos para trás e alguém: é o arrastão, é o arrastão. Então nós saímos correndo. Passava um táxi, e nós começamos a correr atrás do táxi e gritar, e o colega se aproximou, correu mais e bateu no táxi. O táxi parou, nós abrimos as portas e entramos os 7 lá dentro. Entramos os 7. O taxista foi muito legal com a gente, ele percebeu. E nós entramos lá de qualquer maneira e ele arrancou logo. A multidão não chegou a se aproximar muito de nós, porque o taxista foi bem legal com a gente. Chegamos os 7 aqui e pedimos para nos deixar antes do portão. Porque você chegar, aquele amontoado, aquele embolo, um sentado no colo do outro, aqui em cima, realmente ia ser assim um grande final muito ruim. Seria muito ruim. E eu não sei mais como é que o professor Hamilton veio. Ele veio igual todo mundo, porque tudo era ele prioridade. Nós estávamos honrando, era o nosso professor. Todo mundo, qualquer coisa, tentava protegê-lo. Mas que experiência esquisita. Meu colega Renato disse: e aí, como é que foi? Eu disse: que culto é esse, Renato? Que culto? Pessoal, nada se compara a culto. Os hinos do Maracanã, as vitórias que acontecem lá, nada se compara a culto por todos os motivos. Culto é muito importante para nós. Culto é algo que influencia diretamente no nosso viver. Culto nos faz parecer com quem cultuamos. O homem vai se tornando mais parecido com quem ele cultua. O culto tem um efeito na vida prática, real. O culto verdadeiro. E uma das ações que o culto tem, que faltou naquele dia no Maracanã, foi a comunhão. Comunhão verdadeira. Depois voltei algumas vezes e mesmo que haja concordância, torcida no mesmo sentido, mesmo time, não é igual a um culto. De modo nenhum. Eu poderia contar aqui agora outras 2 experiências que revelam a falta de uma comunhão mais aprofundada. Culto é outra coisa. O salmo que nós lemos retrata o fator comunhão num culto. Esse salmo, meus irmãos, faz parte do conjunto de salmos chamado de peregrinação ou de romagem. Por conta do fato de ser um conjunto de salmos, uns 15, que eram usados quando o povo ia na direção de Jerusalém, nas grandes festas, e tinham 3 no ano. As famílias iam pelo menos uma vez, e quando estavam seguindo para Jerusalém, indo a Sião, iam cantando. Que encontros maravilhosos ali de famílias indo na mesma direção. Aquilo era algo que foge da nossa percepção agora. Por conta do quê? Eles celebravam muitas coisas. A existência de um povo, o encontro dos semelhantes, o sentimento de pertença, que é muito importante para nós também, sentimento de pertença, pertencimento a um grupo, identidade, identificação com a fé, com a história, com os hinos. Hinos novos, cânticos novos são bênçãos, os antigos também, porque eles mexem na nossa memória
e nos ligam, nos ajudam a encontrar um fio da história, que nós estamos ligados. Então aquela experiência de irem cantando pelo caminho, alguns acreditam que este salmo foi usado de modo mais específico, para incentivar os que estavam exilados, e agora que podiam voltar, que eles voltassem, pensando na união dos irmãos. Agora você veja, o Salmo diz: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Quem são aqui os irmãos? O texto é plenamente aplicável a irmãos sanguíneos, mas o indicativo é que se trata de irmãos, aqueles que se encontram, aqueles que vão ao culto, aqueles que são irmãos na fé, que fazem parte da nação, são os irmãos. Eu acho maravilhoso quando a Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, usa o tratamento irmãos. Irmãos, usei em minha igreja o tratamento doutora, excelência, uma vez. Uma irmã de nossa igreja, de criação bem simples, começou a trabalhar como empregada doméstica, foi trabalhando, estudando, o tempo passou, ela fez o curso de Direito, continuou estudando, e um dia foi aprovada no concurso da magistratura em São Paulo. Eu e um pastor nosso fomos na posse dela, e no domingo seguinte ela veio à nossa igreja, que era a igreja dela, para termos um momento de gratidão. E eu pedi licença à igreja, um instante, uma vez só. Pela primeira vez vou chamar de doutora, quero convidar a sua excelência, a fulana de tal. Mas o jeito de tratá-la mesmo é irmã. É irmã. Porque o culto é a reunião dos iguais. O culto é a reunião da família. Então, quão bom, já pensaram quando eles iam cantando, quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união, porque o culto deve lembrar que somos irmãos. Essa coisa de culto com muita separação de identidade, de classe, de cor, essa coisa é bem diabólica mesmo. Isso é para nos dividir, isso é para nos separar. Se tem cabelo de uma cor ou de outra, se tem pele de uma cor ou de outra, se tem a formação X ou Y, se é do interior ou da capital, se é do país X ou Y, somos irmãos. E aí vem a força da união. O propósito é bom e agradável. Eu fico um pouco triste com essa escola, parece crescente, que temos de liderança, de condução de culto, de pregação, e eu tenho falado isso aqui, que ela não traz a unidade, que ela separa, que ela é grossa, que é bruta. Culto, nós nos sentimos humilhados no culto, pela grandiosa presença de Deus. A presença de Deus é que nos humilha, como Pedro se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim. O profeta Isaías, num momento que ele contempla Deus, ele diz: ai de mim. Até então, ai dos bêbados, ai dos que, quando teve uma experiência fortíssima com Deus, ai de mim. Mas não é o outro que humilha o outro. O culto a união é agradável. Eu me lembro que estávamos lá na luta para tentar ajudar a nossa igreja em algumas áreas, e uma pessoa disse: pastor, eu tenho saudade das assembleias, do jeito que elas eram.
E eu perguntei, o que você tem saudade? Ah, pastor, era uma discussão. Era uma discussão. Aí a pessoa usou a seguinte expressão: era o maior quebra-pau. Era o maior quebra-pau. Mas aí depois, ficava tudo bem. Ficava tudo bem. O pessoal continuava. Eu disse, minha irmã, ficava tudo bem? Na cabeça de quem? Claro que não ficava tudo bem. Não é agradável e não é bom, e não é boa a falta de união. Ela é agradável. Todas as pessoas que cresceram em igrejas desunidas sabem o preço que se paga. Os filhos crescendo naquele ambiente de confusão, aqueles micos coletivos, aqueles pandepás, aquelas coisas sem sentido. Os adolescentes ficam vendo aquilo e a nova liderança forjada naquele ambiente. Qualquer um que tenha um dom de falar mais começa a querer aparecer também do mesmo jeito, usando a mesma linguagem, tornando a igreja um grande plenário. Igreja é lugar de culto, não é lugar de partidarismo. Então, quando a Bíblia diz, como é bom e agradável, é agradável quando os irmãos vivem. A palavra viver lembra habitar. Habitar. Mas ela pode ser usada também para assentar-se. E aquele encontro na estrada, o encontro na direção de Jerusalém, era um encontro de uma breve habitação. Mas isso nos faz lembrar também que o convívio, o habitar, o viver com, ele depende mais e mais de união, o viver com. Por isso que o culto deve ser fator de unidade da igreja. E uma coisa muito relevante no meu entendimento, a pregação, ela pode ser fator, gatilho, para desunir uma igreja, para criar treta na igreja. Você sabe que o ministério da treta é crescente. No Novo Testamento, você provocar divisão em igreja é uma coisa seríssima no Novo Testamento. No Novo Testamento, o ministério da treta não tem ibope. Mas nos dias atuais, o ministério da treta, a pessoa já fala o nosso papel não é sermos polêmicos, é sermos fiéis. É uma outra coisa. Aquela palavra de Jesus, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, aquela palavra é muito importante. Porque quando no púlpito eu dou indireta para cá, dou indireta para lá, dou recadinho para lá, falo de política de um jeito para provocar para cá, para provocar para lá, eu estou trazendo ambiente de treta na igreja, às vezes disfarçado de espírito profético. Isso não tem nada a ver com profecia, com ser profético. Às vezes nós nos agarramos a algumas frases mal entendidas por nós, ou algumas palavras. Apacenta as minhas ovelhas, que o culto tenha uma comunhão tão grande ali, que quando nós olhamos uns para os outros, nós estamos sentindo. Irmãos, eu posso dizer aqui com toda honestidade diante de Deus, eu saí dali e fui lá sentar perto do pastor Ezequias e da Débora. Sabe por quê? Eu estava sentindo uma comunhão com ele aqui. Comunhão ampla, não é? É uma comunhão ampla da nossa história. Gratidão, gratidão, gratidão. Você olha para trás, nós estávamos lá atrás, olhando para o
tentando ver alguma coisa para o futuro, esperança. Quando a gente olha para trás, que bênção. Então, um pedaço da história dele está ligado a um pedaço da minha. Isso é comunhão também. A dor de um crente. Hoje eu já estive num sepultamento. A dor daquela família que perdeu repentinamente, ontem, uma pessoa querida. Você está em comunhão. Quando você chega no sepultamento, começamos a cantar, tem uma comunhão ali. Comunhão na dor, na alegria. Isso é bom e agradável. E agora o salmista compara, usa uma figura de linguagem, comparação. Verso 2: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, que desce para a gola de suas vestes. Qual é a comparação aqui da união entre os irmãos? É com o óleo. O óleo, o azeite, ele está presente no Pentateuco de uma maneira importante. Levítico, toda hora tem azeite. Toda hora tem azeite. Em Levítico, oferta de cereais, o melhor azeite, o melhor azeite, o melhor azeite. O azeite, sozinho, natural, é um dos alimentos mais ricos, melhores que existem. Todos os grandes alimentos perdem para o leite materno. Todos. Se você parar para pensar sobre leite materno, já dá para crer em Deus. Então o azeite perde para o leite materno, mas ganha de muita gente. Só que esse azeite aqui é um azeite diferente. Esse é o azeite que desce sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a barba, que desce para as orlas do seu manto. Esse azeite, pensa num azeite, e olha que o azeite está caro aí ultimamente, aí, que eu não sei o que houve lá, que aumentou muito o azeite. Se você é solteiro, nem sabe disso, né? Eu estava num mercado bem popular essa semana, e o rapaz do microfone lá, ele disse, promoção aqui, azeite e tal, e falou a marca, R$42, e é rápido. Eu falei, é rápido? Eu estou longe dele. Então aumentou muito. Agora esse azeite aqui, o Senhor disse a Moisés, pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida. Eu falei o texto que eu estou lendo? Não. Não, é Êxodo 30, 23. Pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e 3,5 quilos de azeite de oliva. Disto você fará o óleo sagrado para a unção. O perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção. Tinha um perfume, um cheiro, não podia ser replicado esse azeite para nada. Esse azeite era o azeite da unção do sacerdote. E você veja que é algo abundante, são 3 quilos. Então, quando o sacerdote, que era raro esse evento,
é coisa rara, é perfume de quê? A união entre os irmãos tem um cheiro de santidade, tem um cheiro de vida consagrada. O óleo derramado sobre a cabeça de Arão tem um cheiro de separado para Deus. O óleo da unção tem um cheiro de exclusividade. Então, quando aquele cheiro exalava, era único, como quando você sente um cheiro que lhe traz à memória alguma coisa boa. Às vezes nós conseguimos sentimos um cheiro, que conseguimos lembrar de pessoas amadas. Então agora, quando diz, é como óleo precioso, e aí é derramado na cabeça, a barba, mas as orlas, chegava nos ombros, onde estavam as pedras de ônix, com os nomes das 12 tribos de Israel. A união é como óleo precioso, que tem aquela figura de Arão. Cabeça, barba, chega nas golas, nas olas do manto, e cobre as tribos de Israel, que não são cascalho, que não são pedras qualquer, que não são areia, são pedras preciosas. Irmãos, o povo de Deus é muito precioso. E quando os irmãos vivem em união, vem aquela unção e desce sobre as famílias do povo de Deus. O texto continua e faz uma outra comparação. A comparação no verso 3. A união entre os irmãos é como o orvalho do Hermon, o majestoso Hermon. O Hermon, que tinha um orvalho permanente, por conta do seu topo e até a metade, constante derramar de água, mesmo nos períodos áridos. E se você pensar na Palestina, se você pensar naquela região com pouquíssima umidade, o lugar que está ali permanentemente, dia e noite, todas as estações do ano, derramando aquele orvalho, porque o orvalho, ele é revigorante. Se você foi criado, nasceu, morou em regiões mais agrícolas, você sabe, o chão, o mato, a plantação, às vezes, aí é o orvalho que é diferente do Hermon, mas esse orvalho, ele refresca ali as plantações, ele renova tudo. Então, quando o texto diz, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena sua bênção e a vida para sempre. Por quê? Porque no derramar do orvalho, existe uma ordem de Deus, de bênção e vida. Culto nos traz vida e bênção. A união entre os crentes traz vida e bênção. A encrenca traz morte e maldição. O olhar desconfiado, a fofoca, a guerra entre as pessoas, traz morte e maldição. Se você parar para pensar, no Novo Testamento, acontece a mesma coisa, no que tange a comunhão. Veja só, nós encontramos em Mateus 18, 19, 2 ou 3 de vocês reunidos concordarem, eu vou atender. Tem uma ordem de bênção na união.
Se nós aqui fizermos uma oração em concordância, a oração coletiva tem uma importância tão grande, às vezes nós largamos isso para lá. 2 ou 3 de vocês concordarem, vocês pedirem, em meu nome, eu vou conceder a bênção das respostas de orações. Tem também, meus irmãos, uma bênção extraordinária na comunhão dos crentes, na união dos irmãos. Jesus disse que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Igreja encrencada, igreja com pouca conversão. Igreja unida, as pessoas se convertem. E louvado seja Deus, tá? Porque para as pessoas se converterem, elas necessitam de uma mensagem. Pode ser de um bom pregador, de um mais ou menos, ou de um ruim. Se transmitiu a mensagem, já foi bom, todos são bons, se transmitir a mensagem. Independente do estilo. Por isso é que às vezes você fica olhando algumas igrejas e não entende direito por que elas crescem. E às vezes igreja de pregadores extraordinários vão morrendo. Porque o que sustenta uma igreja não é eloquência pessoal. É a vida que corre ali, ó. É aquela vida ali. Um irmão de nossa igreja cedeu um rim para um filho. Um menino, 18 anos, trata para lá, trata para cá, corre daqui, corre dali. Concluiu-se que não tinha jeito, tinha que fazer um transplante. O pai faz o teste e dá compatibilidade. O pessoal do PGM, que algumas igrejas chamam de célula, outras PGM, outras chamam do quê? Mesma coisa, né? O pessoal quase morou lá no hospital. Um leva o pai, outro acompanha a mãe, outro fica com isso, outro fica com aquele. Corrente de oração. Tenho visto um ambiente assim, a pessoa não crente chega. E há uma ordem de bênção ali. De quem? Do abençoador. Porque ele ordena a bênção e a vida. A pessoa se converte a Jesus. Uma outra ordem de bênção a respeito de curas. Meus irmãos, nós cremos em curas. Que cura? Em todos os sentidos. Física, emocional, espiritual. Em Tiago nós temos uma expressão. Alguém está feliz, vocês cantem louvores, e ali é uma coisa comunitária. Está feliz? Porque você pode ficar feliz sozinho, mas é muito melhor com os outros. É muito melhor. Você já foi em churrascaria sozinho? É ruim demais. Primeiro que você tem que estar acompanhado até para a sua consciência doer menos. Você vê o mais gordinho comendo para arrebentar, você pensa, eu estou até podendo e ele está pior que eu. Você já cantou parabéns para você mesmo? Sozinho? Coisa sem sentido. Então, alguém está feliz? Cante louvores. Agora, tem alguém doente? Aí tem uma ordem lá. Uma ordem de bênção e de vida. Reúnam aí os presbíteros e unjam. Aí esse negócio de ungir eu não quero entrar não. Aí unjam. Isso quem é que vem amanhã? Quem que prega aqui amanhã? Amanhã é o pastor Rafael? Então vocês perguntem para ele. Então, unja com óleo e a oração vai fazer o quê? Tem uma ordem lá. Vai curar o doente. Onde é que tem cura? Em orações treteiras. Oração treteira nos adoece.
Senhor, nós pedimos que essas pessoas que estão tão fanáticas aqui, essas pessoas que estão... Senhor, traz equilíbrio sobre nossa igreja. Estou vendo muita gente aqui, parece que desequilibrada neste culto. Uma vez eu ouvi a oração. Pessoas desequilibradas nesse culto estão fechando os olhos na hora dos louvores, ó Pai. Mas, Senhor, que essas pessoas abram os olhos contra o pecado, dando indiretas. Não tem cura nenhuma, tem doença solta, porque nós nos ofendemos com facilidade. Aqui o texto diz: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E eu queria lhe perguntar: que culto você presta? Seminarista, pastor, líder, pode se afastar do culto estando nele. Seminarista, pregador, palestrante, músico, tem que ter cuidado para não se afastar do culto, mesmo estando lá. Eu estou lá porque eu toco, e aí eu foco no desempenho, na performance. Performance não é culto. Eu sou pastor, eu sou pregador, então eu estou ali e o povo está lá e eu estou de cá. Eu estou daqui e as pessoas estão de lá. Eu estou desconectado delas. Eu não estou em comunhão ali. Eu estou aqui cumprindo um papel. Estou trazendo um conteúdo que me mantém ali. Mas eu não estou ligado às pessoas, à dor das pessoas, à tristeza, à realidade, às alegrias. Você tem que ser um pastor que quando faz casamento sente vontade de chorar. Porque estão diante de você, um casal que para você é meio filho, é meia filha. Está entendendo? Porque tem conexão com as pessoas. Às vezes a pessoa está no culto, mas não está cultuando e automaticamente não está em comunhão ali com as pessoas. Você não pode transformar o seu hábito e de antemão, viu? Eu lhe desencorajo, veementemente, você que gosta pouco de culto, não seja pastor. Não seja. Você tem que voltar atrás, se converter primeiro. Ser pastor é coisa para gente que gosta muito de culto, muito. Hoje é terça-feira. Hoje é terça, de domingo para cá, de sábado para cá. Eu já perdi até as contas. Eu acho que eu participei de 6 cultos com esse aqui agora. Se não são 6, são 7. Se Deus quiser, amanhã tem outro. Quinta-feira tem outro. Sexta-feira tem outro, com certeza. Sábado vai ter outro, que eu vou lá para a Bahia. Então de noite tem lá o aniversário da igreja. Domingo tem mais 2. Se você não gosta de culto, não seja pastor. Saia, o lugar não é seu. Quem aguenta a quentura da cozinha são as cozinheiras. Não adianta. Senão você começa a ficar meio dodói, começa com as teorias e enfraquece a sua igreja. Não, a igreja não pode ter muito culto, não. Não pode não, porque o povo tem que estar com a família. Teve um artista aí, que acabou com uma igreja, e ele estava me dizendo, eu falo mesmo para o pessoal, não vai na igreja 2 vezes no domingo não, meu irmão. Se você sobrar tempo, você volta de noite. Agora, vá ler um livro, vai estar em comunhão. Irmãos, todo mundo tem que ler livro, todo mundo tem que estar em comunhão. Mas eu vou dizer, boa parte das pessoas fica aí no WhatsApp mesmo. Melhor coisa que elas fariam é ir para a igreja e parar de arrumar encrenca em casa. Porque crente, quando fica em casa, muitas vezes é para arrumar encrenca. E uma outra coisa, culto descansa crente.
Mesmo a pessoa que está dormindo, eu falo lá, vem dormir aqui. Pode vir dormir aqui. Estão aqui alguns irmãos da nossa igreja, eu vivo falando isso lá. Você está cansado? Pode vir e dorme aqui mesmo. Eu vou te explicar por quê, pastor Arthur. É muito simples. Tem dias lá, a gente vê criando os filhos estão lá voando no culto. Começa a dormir, começa a cochilar, começa a perguntar que horas que vai acabar. Você entra no carro, vai embora, aí o filho, pá, fala uma coisa que aconteceu lá no culto. Isso é igual aquela palavra que a mulher disse para Jesus em outro contexto, bem diferente, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. O sujeito está lá dormindo, está servindo um jantarzão lá no culto, ele está dormindo. Ele acorda um pouquinho, cai uma migalha, ele pá, volta a dormir. Cai uma migalhinha. Aí ele não encheu a barriga, mas sustentou um pouquinho. Aí vai segunda-feira num outro culto, dorme um pouco lá e come uma outra migalhinha. Vai sustentando. Como você participa de culto. Eu quero encorajar você, seminarista, que está virando especialista em todas as coisas. Você tem que orar antes de entrar num culto, cara. Você tem que orar. Porque senão você sai de lá pior do que entrou. Você tem que olhar para aquelas pessoas e saber que eles não leram os livros que você está lendo ou que você comprou e não leu e nem lerá. Você tem que olhar para aquelas pessoas e saber que ali tem muita teologia ali. De verdade, pura, coisa real. Aquele pastor que você acha que não sabe falar, que não comunica com essa geração, arranca, na hora que você entrar no culto, arranca essa cadeia da sua cabeça. Tira esse cadeado. Tem uma vida ali. Tem uma vida ali. Cultue a Deus. Entregue oferta na sua igreja. Pare de pensar que você é muito pobre porque você é seminarista. Porque senão você vai empobrecer ainda mais. Entregue oferta lá na igreja. Se você entender como eu entendo e outros entendem, entregue dízimo. Viva uma experiência real com Deus nessa parte da sua vida. Honre a igreja que está te honrando. E se a igreja não está te honrando, honre-a, porque a honra vem para quem honra. Então cultue ali, ore pelas pessoas lá na sua igreja, interceda, quando for pregar, pregue direito. Pare de querer falar parousia e ninguém está entendendo nada. Você pode falar parousia, mas explique o que é, se for preciso falar. E eu digo isso porque eu passei uns 3 meses aqui no seminário. Quando voltei num feriado para casa, o pastor me convidou para pregar. E eu logo mandei uma parousia no meio do culto. Infantilidade, bobeira. Pregue direito, fale igual gente normal. É verdade, não é não? Eu estava sentado, pastor Ezequias, do lado de um pregador. E aí estávamos todo mundo conversando normal, éramos pessoas normais. Aí ele foi falar, um caso igual ao nosso, assim, um foi falar na frente do outro. Aí convidou. Quando ele chegou, mas parece que baixou uma coisa. Porque Shakespeare, eu falei, o que está acontecendo? Estava falando normal aqui. Era um miserável pecador, de repente, virou um luzeiro.
virou um iluminado. Fale normal. Viva aquela experiência do culto. Vá para a igreja. Olha, eu quero lhe aconselhar. Domingo de manhã, vá para a igreja. Ah, mas eu não gosto, é sol quente, está na hora de ir para a praia. Se aprume, comporte-se como um chamado de Deus. Vá para a sua igreja, procure uma escola bíblica dominical. Se ninguém te dá serviço lá na igreja, abra um sorriso. Receba as pessoas. Abrace as pessoas. Diga para as pessoas que estão chegando que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Meu pastor, que Deus o abençoe. Tenha um comportamento de quem está vivendo aquela realidade ali. Se a sua igreja está em crise, fique lá. Fique lá. Fique lá, porque é ali que é lugar de um chamado. Me entristece, igreja passando problemas, uns 3, 4, 5, 6 pastores, e quase todo bom problema de igreja tem um pastor por trás. Aí uma igreja lá, com 3, 4, 5 pastores, todo mundo fomentando a confusão. Não levanta um chamado, um seminarista, chamado de verdade, para orar, para entender aquilo, para entregar uma oferta, para pagar uma conta lá que ninguém pagou, para limpar alguma coisa, para viver aquela hora do culto. O culto lá na igreja está tão desanimado, até desânimo de ir. E quem irá? Quem irá? Aí o chamado vai lá para Copacabana na praia. Repense seu chamado se você não gosta de culto. E quando olhar para o lado, todos irmãos. E a nossa comunhão é em todos os sentidos. Alegrias, problemas, dores. Eu tenho que terminar aqui e estou me segurando aqui para não falar com vocês assim, terminando. Porque aí aumenta a sua expectativa de eu terminar. Aí não termina, fica aquele troço, fica aquela agonia. Mas terminando, olha a extensão da comunhão. Uma experiência maravilhosa que eu tive, agora outro dia, foi saindo de um culto e logo iria começar um outro. Então, eu saí daquele culto e quis andar lá no meio das pessoas. Então, eu fui para o lugar que estava saindo gente e chegando gente. Uma irmã de nossa igreja, eu acho que guiada por Deus, foi até mim e disse: pastor, eu posso lhe fazer uma pergunta? Pois não? Claro, pode, irmão. O senhor se incomoda da presença do meu filho aqui na igreja? Eu disse: por que a irmã está perguntando? Não, o senhor já notou, não já notou? Eu notei o quê? Não, o senhor já notou que ele tem uma deficiência. Aí eu sei, e aí? Não, ele faz gesto, ele faz caras e bocas, ele é um adulto, ele é alto, ele chama atenção. O senhor se importa dele vir? Eu perguntei, por ele ser deficiente, a irmã está dizendo que ele tem uma deficiência, por ele ser deficiente. Mas foi numa hora muito boa. Ela disse: é, pastor, por causa da deficiência. Aí foi uma hora excelente, porque estava aquele monte de gente. Então eu disse assim: olha ali, olha para lá. Aí eu disse para ela: todo mundo deficiente. Não tem um aqui que não seja deficiente. E a senhora fique tranquila, que não tem um filho aqui que não seja deficiente. Nem mãe que não seja, nem pai. E entre nós, os pastores, todos deficientes. A nossa comunhão, gente, é muito mais ampla. É nas deficiências também. Por isso, nós também precisamos estar muito ali, para que Deus ordene a vida, a bênção e a vida para sempre. Que Deus nos abençoe.